No telão, nós temos o tema desta manhã, as duas sementes. Em 1 de João, capítulo 3, versículos 8 a 10, está escrito assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Vou ler mais uma vez. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Diga comigo: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Deus justo, verdadeiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rei de reis, Senhor deste ministério, Senhor das nossas vidas, único e suficiente Salvador. Aqui estamos nós, Jesus, todos nós com os pensamentos levados já cativos em obediência ao Senhor. Estamos nós aqui, Jesus, ó Deus, aquietando e aquietados agora, ó Deus, para ouvirmos o que o Espírito tem a dizer à igreja. Estamos nós aqui para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, para ouvir a Tua voz, para receber maná fresco, Jesus. Ó Deus, mas não como no antigo pacto, que não podíamos guardar, Pai, que não se podia guardar. Nós vamos guardar, porque aqui são palavras de vida eterna. O que nós vamos receber, Jesus, edifica, consola, exorta. Ó Senhor, o que nós vamos receber é a Tua palavra, são os ditos de Deus, a ciência do Altíssimo. E nós nesta hora nos prostramos, Pai, em submissão, em reverência, com temor no coração, porque somos sábios para ouvir aquilo que Tu queres nos ensinar. Estamos prostrados, porém de olhos abertos, muito abertos, olhos espirituais para compreender aquilo que Tu queres nos dizer. Fala-nos, porque nós somos servos e os servos ouvem. Em nome de Jesus, amém. E todos digam amém. Amém. Obrigada, meu querido Tiago, muito obrigada. Meus irmãos amados pelo Senhor, ovelhas preciosas de Jesus Cristo, eleitos, escolhidos, conhecidos de antemão, predestinados em amor para serem conformes à imagem de seu Filho, Jesus Cristo, aqueles que foram chamados, justificados e glorificados, mais que vencedores em todas as coisas. Nós vamos entender um assunto que é pró-reforma protestante. Um assunto que é uma das defesas de tese de um dos doutorados do apóstolo Miguel Ângelo. Nós vamos falar sobre as duas sementes. A Bíblia fala de filhos de Deus e filhos do diabo. Mas nós temos que compreender que isso são sementes de vida. Sementes que Deus mesmo nos mostra em forma de pessoas, em forma de homens, de mulheres. E nós vamos ver a atuação destas sementes. Porque nós temos visto a chamada Igreja de Jesus vivendo em torno de filosofias, de vãs sutilezas, de tradições de homens, de rudimentos do mundo, mas não vivendo segundo Cristo. Conforme disse o apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. A Bíblia fala, cuidado, que ninguém vos venha enredar.
Então, para se viver o cristianismo legal, para se viver o cristianismo bíblico, verdadeiro, tem que se viver segundo Cristo. E não segundo o Cristo morto, ou o Cristo numa cruz, porque isso foi o cumprimento da lei. Mas viver segundo o Cristo ressuscitado. Então, se a palavra diz cuidado, nós temos que estar atentos, nós temos que estar vigilantes. E nós temos visto que a chamada Igreja de Jesus, por causa da lei de Moisés, por causa da filosofia, por causa das vãs sutilezas, tem vivido em torno de mentiras. E por mais que se repita uma mentira, jamais uma mentira será verdade, ou se tornará uma verdade. João, capítulo 8, versículo 44, Jesus disse: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, se a Igreja de Jesus se deixa envolver com filosofias, com rudimentos do mundo, com legalismo, a igreja está envolvida com a mentira, e o pai da mentira é o diabo. Vamos ver Paulo falando mais ainda em 1 Timóteo 4, 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, vão sair da igreja, vão esquecer as coisas de Deus, vão esquecer a palavra, vão esfriar, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Então, Paulo diz que há ensinos de demônios. Paulo diz que há pessoas que vão se afastar. E isso já é real. Nós já vemos isso há muitos anos. E cada vez mais, as pessoas apostatando da fé, por obedecerem doutrinas de homens, ensinos de demônios, heresias destruidoras, hipocrisia daqueles que falam, o quê? Mentiras, que tem cauterizado a própria consciência. Amado, uma pessoa que fala uma mentira, sabe que aquilo é mentira, está com a consciência cauterizada. Uma pessoa que diz: olha, você vem aqui porque você vai receber a água do Rio Jordão, e você vai tomar a água do Rio Jordão. E essa pessoa sabe que isso é mentira. Ela sabe que é mentira, que é hipocrisia, que não tem nada que a água do Rio Jordão possa fazer. Ah, e essa pessoa sabe que a água não veio do Rio Jordão. Deve ser Minalba ou alguma outra. Ou da torneira. Então há uma hipocrisia que gera essa mentira, porque hipocrisia já é mentira, e estas pessoas têm a consciência cauterizada. Já nem ligam mais por falar uma aberração dessa, que o suor de um homem cura, que a toalhinha que você levar com suor e puser no travesseiro, que essa vai mudar o caráter de um homem, de uma mulher. Ora, essa pessoa sabe que isso é mentira. Sabe. Mas ela fala. A consciência dela já mentiu, ela já mentiu tanto que a consciência já está cauterizada, já nem liga mais. Paulo continua em 1 Timóteo 1,7, ele diz assim: pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Existem pessoas hoje, alguns que foram talvez pastores no passado, líderes de alguma denominação, que hoje não estão em lugar nenhum, ficam pela internet, colocam lá um blog, um site, qualquer coisa assim, e ficam ali julgando os outros ministérios, ficam falando deste, falando daquele, argumentando. Amados, quando nós ouvimos hoje que nós temos olhos iluminados, que nós temos muito conhecimento das Sagradas Escrituras, enfim, a gente fala: gente, essa pessoa pretende o quê? Ela está passando por mestre, porque as pessoas lhe perguntam como se fosse a sumidade.
no conhecimento bíblico, na revelação. Então, passam por mestres, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. A pessoa afirma, ela é categórica, ela não sabe nada. Ela não tem nada para dizer. Mas a maneira como falam, sabe, aquele chamado carisma humano, né, se eu posso dizer assim, impressiona. Só que as pessoas estão tão cegas, o povo de Deus está tão perdido, sem conhecimento, que ouve isso, acha interessante, curte, passa para frente, leva outros a ouvir esses pretensos mestres, falsos mestres, e não percebem que aquela pessoa não é nada. Aquela pessoa não tem nada. Não criou nada, não formou nada, aquela pessoa não edificou nada na vida, aquela pessoa é destruída. Aquela pessoa é uma pessoa caída, é uma pessoa que caiu, nunca mais se levantou. Por quê? Porque não colocou a sua vida na dependência de Cristo. Se acha ainda, acha que tem algo para ensinar. E nós não precisamos ir longe, buscar aí no meio evangélico esses pretensos mestres. Nós temos pessoas no meio evangélico, pessoas que saíram daqui, que se acham, só que têm a consciência tão cauterizada, que não veem que hoje não tem nada, não são nada, não fazem nada, não servem para nada, não tem nada para falar, mas se acham. Esta expressão você conhece. E Paulo dizia, né? Tem a consciência cauterizada. Fazem ousadas asseverações, mas afirmam, escrevem textos. Mas tem texto que eu já tentei ler e falar, deixa eu ver o que a pessoa diz. Eu leio e falo, Jesus amado, você espreme daqui, espreme dali, tem palavra difícil, palavra rebuscada, tem linguagem persuasiva humana. Mas quando você vê, me fala, o que é isso? É nada, não tem nada. Porque a pessoa não tem nada para dar. Então, tem a consciência já cauterizada. E estão o quê? Falando mentiras. Sabe que aquilo lá não leva a nada, que não serve para coisa nenhuma, mas insiste ainda assim. Paulo também, aos Efésios 4,14, falou o seguinte: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, olha o cuidado que nós temos que ter neste altar, no nosso ministério, em todos os departamentos da igreja. Olha o cuidado que nós temos que ter e voltar sempre às doutrinas da graça de Deus, amados, porque um pouquinho de fermento leveda a massa toda. Efésios 4, vamos continuar, 15, 20 e 25. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Então, nós temos que crescer em Cristo. E Paulo está chamando a atenção, que a gente tem que prestar atenção, se existe alguém desvirtuando aquilo que nós já aprendemos de Cristo, aquilo que já foi revelado pelo próprio Cristo. Porque, olha só, volta para mim um pouquinho o 15. Desculpe, o 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Então, nós temos que ver como nós aprendemos e se tem alguma coisa que está tirando da verdadeira aprendizagem, do prumo, do real. Existem muitas vozes, amados, pregando vários cristos, vários evangelhos, como disse Paulo, né? Então diz o versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Falar a verdade. E não é só falar a verdade nas coisas do dia a dia, porque isso é o caráter do cristão, sempre falar a verdade. Mas especificamente, nas coisas concernentes à palavra de Deus. Não ficar aí com elucubrações, não é bem assim, não é bem... Olha, mas quando começa com não é bem assim, rechaça da sua vida. Porque esse é o espírito da confusão. Quando começar com, olha, não é bem assim, eu estou ouvindo um pastor que diz, amigo, ou você está lá ou você está aqui. Você quer ouvir o pastor tal? Vá embora e fique com o pastor tal. Porque aqui nós não estamos ouvindo o pastor X ou o pastor Y, aqui nós estamos ouvindo o Espírito que fala à igreja, está tudo mostrado na Bíblia, e nós não podemos
Não podemos nos deixar enredar com vãs filosofias, com vãs sutilezas. Amém. Glória a Deus. Então, o nosso altar tem essa preocupação de instruir segundo a verdade, segundo Cristo. Amados, há tanta confusão, há tanta mentira, que Deus começou a fazer uma reforma há alguns anos. E louvado seja Deus por estarmos nesta reforma. 1 de Pedro 4,17 diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Não pense, nós estamos aqui orando, Senhor, faz justiça. E de quando em quando vem juízo sobre a terra. A Bíblia diz isso. Mas não pense que Deus não olha o que acontece dentro da sua obra, dentro da sua casa. Porque Pedro diz, a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Toda vez que Deus vai fazer justiça lá fora, Ele começa a justiça dentro da sua casa. Porque nós queremos justiça no STF, nós queremos justiça. Amados, essa palavra corta para todo lado. Quem quer justiça lá, vai ver justiça aqui. O Senhor tem nos dado uma palavra com vários profetas da igreja testificando, dizendo, os infiéis cairão, os infiéis cairão, os infiéis. O Senhor vem falando isso, os infiéis cairão, os infiéis rastejarão. Isso é fortíssimo. Agora, por quê? Porque o juízo pela casa de Deus é chegado. Começa o juízo dentro da casa de Deus. Toda vez que nós observarmos juízo lá na sociedade, nós vamos ter que prestar atenção que tem juízo dentro da casa do Senhor. Ora, se primeiro vem por vós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, a mentira, ela gera vidas sem alicerces, vidas que não estão fundamentadas sobre a rocha. Amados, o nosso coração arde pela verdade. Amém? O nosso coração arde por transmitir esse conhecimento da verdade, de falar o Evangelho segundo Cristo, de ensinar segundo Cristo. Não interessa aqui segundo o pastor Y, X, Z, o mestre fulano de tal, não interessa. 1 Coríntios 2, vamos ler 4, 7, 10 e 13, diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. É o que nós queremos aqui, demonstração de Espírito e de poder. Não palavra de persuasão humana. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. Essa sabedoria, isso que nós estamos ouvindo de Deus, esses mistérios estavam ocultos. A qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Versículo 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com... Diga glória a Deus por isso. Então nós vamos sempre conferir coisas espirituais com espirituais. Porque você precisa saber qual é a verdade. E por que você precisa saber qual é a verdade? Porque só a verdade liberta. Só a verdade põe as coisas no lugar. Atos capítulo 20, versículo 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. O Senhor não nos encomendou. Paulo não foi enviado com tanta revelação aos gentios para a gente ouvir outra palavra que não fosse a palavra da graça. Eu não recebo outra palavra, eu não ouço outra palavra. Eu não quero saber o que estão pregando lá em outro lugar. Se não for a palavra da graça de Deus, eu não recebo. Bispo, você é muito fechada. Amada, eu sou aberta, porque quem tem a palavra da graça de Deus não precisa de outra palavra. Nós temos tudo que nós precisamos. Nós temos toda a luz, toda a revelação, todo o conhecimento, toda a sabedoria. Para que outra palavra? E por que esta palavra da graça? Tem poder, a palavra da graça que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Diga glória a Deus. Então, só a palavra de Deus tem poder para edificar e dar herança. Então, nós vamos começar a entender agora, com a palavra da graça, segundo Cristo, nós vamos começar a entender sobre as duas sementes. Por quê? Porque a tradição evangélica diz que todo mundo, se quiser ser de Deus, pode ser. Mas não é verdade. Ponto número 1.
Desde que entrou o pecado no mundo, Deus quis fazer separação entre a semente de Deus e a semente do diabo. Sempre, desde o início, o pecado entrou, Deus quis fazer separação entre as duas sementes. Vamos compreender de onde vêm essas duas sementes. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Você sabe o contexto aí. O casal escolhido, eleito, predestinado do Senhor, estava ali no Éden. O diabo, Satanás, encarnado numa serpente, falou. E este casal foi seduzido, foi tentado, cedeu a esta sedução, a esta tentação, foi enganado, porque o pai da mentira já estava ali, falando que uma mentira era uma verdade, que uma verdade era uma mentira, desfazendo as coisas, colocando dúvida na cabeça daquele casal. E a palavra de Deus diz que eles então pecaram. Pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas o Senhor, antes disso, antes de sentenciar, antes de exercer juízo sobre a vida deles, o Senhor exerce juízo na vida de Satanás, na vida daquele que tinha feito aquela obra, a desgraceira toda, na vida do ápice da criação de Deus, os filhos de Deus. E o Senhor, então, fala com esta serpente, com este diabo encarnado. E o Senhor diz: porém inimizade entre ti e a mulher. Esse ti aqui, ti é Deus falando diretamente com o capeta. Porém inimizade. Então, quem pôs essa inimizade foi o próprio Deus. Não surgiu uma inimizade do nada. Deus disse: eu vou pôr inimizade. Inimizade o que que é? Você nunca vai ser amigo da mulher. Diabo, você nunca vai ser amigo da igreja. A mulher tipifica a igreja, a obra de Deus. A mulher tipifica a herança do Senhor, os filhos de Deus. A Bíblia fala que a igreja é a noiva, a mulher, a virgem pura, ataviada de branco, preparada para um só esposo que é Cristo. Então, esta mulher aqui é o povo de Deus. Esta mulher é a noiva de Cristo. O próprio Senhor disse lá no Éden, lá no capítulo 3 de Gênesis, começando tudo: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, ti, está falando com o diabo. Ou seja, aqui nós vemos Deus dizendo que o diabo teria uma descendência. Quem está compreendendo? Porém inimizade entre ti e a igreja, entre a tua descendência e o seu descendente, entre a descendência do diabo e o descendente da mulher. Esse descendente da igreja, esse descendente da mulher, esse descendente específico que viria para salvar essa mulher, para salvar essa igreja, é Jesus Cristo. Então o Senhor coloca uma inimizade entre o diabo e a igreja, o seu povo. O Senhor coloca uma inimizade entre uma descendência que passaria a existir do diabo e o descendente da mulher, Jesus Cristo. E a palavra diz: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Enfim, o Senhor ferindo a cabeça do diabo. Onde que o Senhor feriu a cabeça do diabo? No Monte Gólgota, Monte da Caveira, Monte da Cabeça. O Senhor ali, a sua cruz foi fincada ali. Ali o diabo foi despojado. Ali o diabo foi expulso. Ali o diabo foi aniquilado. Os principados, as potestades. E o que é isso? Tu lhe ferirás o calcanhar. O diabo fere o calcanhar de Cristo porque a igreja de Cristo é a base da onde está entronizado o Senhor Jesus Cristo. Então a luta com Cristo do diabo é que ele tenta ferir Cristo, atirando e ferindo a igreja de Cristo, o povo de Cristo. Não estão entendendo? Amém. Glória a Deus. Muito bem. Neste mundo há duas sementes: os filhos de Deus, predestinados para a salvação, e os filhos do diabo, que foram destinados para a perdição. Onde começa isto? Isto começa no ventre de Eva. Abel nasceu para a salvação e Caim nasceu para a perdição. Aqui nascem as duas sementes. Amados, ou nós acreditamos nisso e na soberania de Deus, ou nós vamos fazer do homem Deus e vamos ter a Bíblia toda como um grande quebra-cabeça que falta peça e nunca nada se encaixa. Eu acredito na existência de duas sementes. Desde que entrou o pecado no mundo,
Deus quis fazer separação entre as duas sementes, a semente de Deus e a semente do diabo. A Bíblia diz que para justificar a sua ira, Deus devia ter matado Lúcifer. Por este ter induzido Adão e Eva a pecarem, a desobedecerem a Deus. Mas Deus não faria isso, porque Deus não ia matar, contradizer o seu amor. Ele criou, Ele é um Deus de amor. E Ele não mataria a sua criação, até porque Ele tinha desígnios a partir de então. Ele tinha propósitos a partir de então. E Deus permitiu que no ventre da mulher fossem geradas duas sementes. Fosse gerada uma semente para a bênção, para a salvação, e uma semente para a perdição. Algo se passou. Não é que Eva teve relações conjugais com o diabo, absolutamente. Isto é uma permissão de Deus para que no ventre de Eva alguma coisa acontecesse. Algo se passou, porque quando Caim nasceu, a Bíblia diz que ele já era do maligno. Ele já nasceu do maligno. Deus, então, faz que a massa do ventre de Eva tivesse parte com o diabo. Deus permitiu que aquela massa, aquele vaso, que depois nós vimos Paulo chamar de vasos de ira, vasos de desonra, que aquela massa ali fosse para a perdição. E a partir de Caim, toda a sua descendência é destinada à perdição. Não é um estudo de hoje, mas eu tenho um estudo com toda a genealogia de Caim, chegando até a arca. Depois do dilúvio, a semente maligna que entrou na arca através de Cão, permanece, dá origem a todos os filhos da perdição, cananeus, jebuseus, heveus, heteus, filisteus, e isso tudo é proliferado. Então sempre houve duas sementes a partir de Caim, e Deus sempre quis mostrar a diferença destas duas sementes. Até aqui tudo bem? Amém, metade da igreja. A outra metade está impactada, muda, assombrada. Amém. Eu também fiquei o dia que esta revelação chegou à minha vida. Mas você começa a ver todo o sentido de tudo. Gênesis capítulo 4, versículo 4 e 5. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua... Então vamos parar aqui. Abel, semente de Deus, semente divina, semente da salvação, semente para a bênção. E diz que Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Aqui, amados, eu não vou entrar, mas aqui nós já temos revelação, nós já temos aqui um desdobramento do que seria dízimo e oferta. Tá? Gordura é o excedente e primícia, você sabe, primeiros frutos, primeiros nascimentos, enfim. A palavra de Deus mostra que aqui não tinha nenhuma lei, não tinha nenhum pedido de Deus. Daquela semente da salvação, daquela semente boa, houve o quê? Gratidão, houve generosidade. Ali, inspiração já do próprio Deus, naquela vida abençoada. E ele foi dar uma oferta ao Senhor. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Por quê? Deus não se agrada da oferta independentemente da pessoa. Deus se agrada da pessoa e, consequentemente, da oferta. Deus não é interesseiro no nosso dinheiro, nem nas nossas ofertas. Deus tem interesse nas nossas vidas. Deus quer nos ver bem. Deus nos ama. Deus recebe aquilo que nós fazemos com amor para Ele. Amém? Porém, diz o versículo 5, que ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Deus não é que não se agradou da oferta de Caim. Tinha uma brincadeira no passado que dizia que Deus era... Deus gostava de carne e não gostava da agricultura, como chama? De vegetais, de frutas, né? Então, como um levou carne para churrasco, Deus falou, me agradei. Aí Caim levou o quê? Chuchu, salada, quiabo, jiló. Aí Deus não se agradou.
Não, 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 não. Não diz isso a palavra de Deus. Diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. E que de Caim e de sua oferta não se agradou. Deus não se agradou dele. Por que Deus não se agradou dele? Porque ele era filho do diabo. Porque ele era outra semente. Porque ele era para a perdição. Amém? E a palavra de Deus diz: irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Também não vou entrar aqui, mas eu fui estudar isso. Nos originais encontrei algo tremendo. Irou-se, pois, sobremaneira Caim. Caim já se ira, e esse descaiu-lhe o semblante. Caim murmura, Caim xinga com talvez palavras de baixo calão para a gente entender a Deus. Ele se revolta. Então, o filho da perdição não entende as coisas de Deus, não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então ele não entende a atitude de Deus e a primeira coisa que o filho da perdição faz é se irar contra Deus, é se revoltar contra Deus, é murmurar contra Deus, é xingar contra Deus. Estou lhe mostrando características do filho do diabo. 1 de João 3,12, eu disse que quando Caim nasceu, alguma coisa se passou porque ele já nasceu do maligno. E lá em 1 de João, a revelação, isso nós vimos em Gênesis, agora nós estamos lá no fim da Bíblia. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então, ele não assassinou e virou do maligno. Ele era do maligno, por isso ele era um assassino. Por isso ele assassinou o seu irmão. As obras de um filho da perdição não podiam ser boas. As suas obras eram más e as de seu irmão, Abel, que era uma semente bendita, as obras de Abel eram justas. Então, os homens que não tiveram pré-existência, e por isso você precisa ouvir o estudo de quinta-feira, quem não foi criado em espírito antes da fundação do mundo, estas pessoas tiveram início após o nascimento de Caim. São os filhos da perdição, cujo pai é o diabo. Então, em Caim, descendem todos os filhos da perdição. Eu poderia citar Faraó, poderia citar aqui Judas Iscariotes, Herodes e tantos outros. Judas Iscariotes, só para a gente pegar, né, alguém aí que a gente conhece da história, sempre foi filho da perdição. Ele não era um eleito, um predestinado, um escolhido, um discípulo amado de Jesus, mas alguém teria que trair Jesus para cumprir os desígnios pré-determinados de Cristo ir para a cruz do Calvário. Quem faria o serviço sujo? Um filho de Deus? Semente bendita? Não. Tinha que ter ali no meio dos 12 um filho do diabo. Ele era o traidor. Ele tinha as características de um filho da perdição. Então, Judas Iscariotes, filho da perdição, João 6,70, fala: replicou-lhe Jesus: não vos escolhi em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Não é demônio, diabo, mas é alguém descendente do diabo. É uma pessoa de carne e osso que pertence a Satanás. E ali fazia o papel de diabo no meio daqueles 12. Você está vendo claríssimo como nós temos agora a revelação e o entendimento de quem é quem. Quem é para salvação, quem é semente bendita e quem é da perdição. João 13, 10 e 18. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Vós estáis limpos, mas não todos. O Senhor falava para os 12, olha, vocês já foram santificados, purificados por andarem comigo, por estarem comigo, por crerem em mim. Vocês já estão limpos, mas não todos. Quem era que não estava limpo ali, que não poderia nunca ser limpo? Judas Iscariotes, versículo 18. Não fala a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que... Aí eu fico assim. As minhas noras dizem: olha, a bispinha, ela vibra. Amado, eu vibro. Porque lá no passado a gente falava: coitadinho de Judas. Será que ele, se tivesse uma chancinha a mais, ele não se emendava? Não! Nasceu para a perdição. Não fala a respeito de todos vós.
Pois eu conheço aqueles que escolhi. Quando Deus escolheu, de antemão, antes da fundação do mundo, quando criou os espíritos de todos os filhos da sua imagem e semelhança, esse ele conhece. E agora o que ele diz? É antes, para que se cumpra a escritura. Aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu... Lembra do calcanhar lá de Gênesis 3,15? Uau! Uau! Quem é esse que comia do pão e que era o traidor, um filho do diabo? Judas Iscariotes. Muito bem. A Bíblia nos diz que há pessoas que não têm seus nomes inscritos no livro da vida. São os filhos da perdição. Aqueles que não foram escolhidos e nem chamados para o reino de Deus, para a salvação por Cristo Jesus. Eles foram gerados pela semente do mal e o seu destino é a perdição. Claro até aqui? Amém? Você está preocupado quem você é? Que semente você é? Se alguém aqui está preocupado, será que eu sou da salvação ou da perdição? Já lhe dou a resposta agora. Se você se preocupa com isso, você é eleito, escolhido, predestinado, porque jamais você teria na sua mente a possibilidade de não pertencer ao Deus Todo-Poderoso. O filho do diabo não está nem aí com nada disso. Aliás, não entende lhufas do que eu estou falando. Faz um esforço para entender. Ponto número 2. Nem todos foram predestinados para a salvação. Alguns são destinados para a perdição. E vamos ver mais textos bíblicos? Ai, que delícia. Mateus 13, 29 e 30. Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o... Então agora você começa a ver, a ouvir, a entender. Filhos de Deus, filhos do diabo. Semente bendita, semente maldita. Vaso de honra, vaso de desonra. Vaso de misericórdia, vaso de ira. Estão entendendo? Ovelha e lobo, trigo e joio. São as duas sementes ou não são? Então o Senhor diz, depois nós vamos estudar as parábolas que falam das duas sementes, que não é para arrancar, durante um tempo cresce junto. E a palavra de Deus fala que se arrancar muito cedo o joio, se você consegue identificar logicamente, aí você vai arrancar as sementes, as raízes se entrelaçam debaixo da terra, quando arranca o joio vem o trigo junto. Então, às vezes tem uns joios no meio da igreja, a gente sabe, mas não pode arrancar. Tem que ser Deus a fazer isso, porque se a gente tomar uma atitude, vai um monte de trigo junto. Aliás, o que o joio veio fazer aqui é levar o trigo. Que fique claro. Cuidado, que ninguém vos venha arredar com suas filosofias, suas sutilezas, doutrina dos homens, ensino de demônio, cuidado. Se Paulo diz cuidado é porque a gente tem que ficar atento. Ok? Muito bem. Versículo 30. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser... Onde que o joio vai ser queimado? No inferno. Por que joio? Porque é outra semente. Mas o trigo, recolhei-o no meu... Quem é trigo, diga glória a Deus. Yes! Aleluia! Nós vamos para o celeiro. Glória a Jesus. Romanos 9, 22. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, o que Deus permitiu duas sementes? Querendo mostrar a sua ira contra o pecado, contra Satanás, e dar a conhecer o seu poder. Veja que tudo isso é para se conhecer o poder de Deus, a soberania de Deus. Suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a... Então, tem gente, a Bíblia chama de vaso, porque abriga alguma coisa dentro. Aqui só abriga a ira, porque é filho do diabo. E é preparado. Preparado por quem? Por Deus, para se perder, para a perdição. 2 Tessalonicenses 3:2. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Há homens perversos e maus que não vão se converter. E a gente tem que ser livre deles. Porque a fé
Leia comigo. Não é de... Diga, a fé não é de todos. De quem é a fé, bispa? Ah, a fé é dos eleitos de Deus, diz Paulo. Amém? Muito bem. Então, se a fé não é de todos, não é do filho da perdição, porque ele não pode crer para ser salvo. 1 de Pedro 2,8. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Jesus, para o filho do diabo, é uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa. Eles tropeçam em Jesus, eles tropeçam na sua palavra. A Bíblia diz que eles são desobedientes para o que também foram postos. Então o filho do diabo vai só desobedecer. Ele é um desobediente nato, ele foi posto para isso, vai se perder. 2 de Pedro 2, 12 a 14. Esses, todavia, como brutos e irracionais, você não acha que Deus usaria essa terminologia para falar com você ou comigo? Brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição. Naturalmente, eles já são para presa e destruição. Falando mal daquilo que são ignorantes. Deixa falar mal. Não fique nervoso quando alguém fala mal da sua fé, fala mal da palavra, fala mal da igreja, fala mal da predestinação. Amados, naturalmente feitos para presa e destruição. Falando mal daquilo que são ignorantes. Nem liga. Você vai ligar para ignorantes? Na sua destruição também hão de ser destruídos. Está falando do filho do diabo. Versículo 13. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. O filho do diabo só pratica injustiça. Considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. O filho do diabo, amado, não faz alguma coisa escondida. Ele peca em plena luz do dia. E ele quer que todo mundo veja os escândalos. Você vai no shopping, hoje você vê homem beijando na boca de homem, mulher beijando na boca de mulher. Você vê uns lá se esfregando para cá, se fazendo para lá. Amados, isso aí o que é? Prazer de luxúria carnal em pleno dia. Estou falando alguma aberração ou não? Ué, a Bíblia está falando isso. Eu vejo, por que não vou identificar com o que Deus já me mostrou na palavra? É para identificar. Ai, não, não pode. Não é politicamente correto. Eu quero ser biblicamente correta, amado. Se eu tiver que ser biblicamente correta e politicamente incorreta, couve-se. Eu vou ser politicamente incorreta. Bispo, você não tem papas na língua? Não. Quando eu falo da palavra de Deus, eu falo o que está escrito aqui e nada prende a minha língua. Amém? Então, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades. A Bíblia que fala que são deformidades. Eles se regalam nas suas próprias mistificações. Você quer povo mais místico do que o filho do diabo? Eles vão no espiritismo, eles vão na cartomante, eles vão nos búzios, eles vão fazer mapa astral, eles vão ler o horóscopo todo dia. Isso o que é? Filho da perdição. Místico. Misticismo. É a rosa, é a pedra, é não sei o quê, é virado para o sol, é a lua, é a influência. Ah, bispo, mas eu já fiz isso todo dia. Mas você não era filho do diabo, por isso Deus foi te buscar lá naquele antro de perdição, te trouxe, te revelou a graça, se apresentou a você, salvou, selou com o Espírito Santo, te deu vida eterna. Você era para salvação, sempre foi para salvação. Eles se regalam nas suas próprias mistificações enquanto banqueteiam junto com... Cuidado. Porque às vezes é no trabalho, é no happy hour, é na hora do almoço, cheio de misticismo. E os crentes calam a boca, né? Não cale não. Aliás, nem sente junto. Vai almoçar com ímpio? Dá licença, né? Você vai almoçar com ímpio? Vai fazer festinha com ímpio? Bispa, nessa igreja é aquela que não pode ter comunhão com ímpio? Aqui é sim, é sim, é sim. É sim, aqui é. Já chega o tempo que a gente tem que conviver com o ímpio, trabalhando na mesa ao lado, enfim, são coisas que fazem parte dos desígnios de Deus para nós nesta terra. Agora, comunhão, repartir, andar junto, contar sonho, namorar, casar com o ímpio, ele vai para o inferno. E você acha que nessa passagem aqui pela terra ele vai ser bonzinho? Nunca, nunca. Cuidado, disse Paulo, que ninguém vos venha enredar. Amém? Uau! Tendo os olhos cheios de adultério. Eu estou falando. Insaciáveis no?
Insaciáveis quer dizer que não sacia. Peca, 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 quer pecar mais. E peca, 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 e mais um pouco. E ainda é pouco. Tendo o coração exercitado na avareza. Ó, cuidado você que é eleito e é mãozinha de vaca. Porque essa característica não é dos homens e mulheres de Deus. Os homens e mulheres de Deus são generosos. Porque se espelham no Senhor Jesus Cristo, o ápice da generosidade que deu a sua vida. Então, o filho do diabo é exercitado na avareza, na mesquinhez. Olha o que diz agora. Filhos, misericórdia. A Bíblia chama um povo que existe aí de filhos. Se é maldito, porque não é filho de Deus. Se fosse filho de Deus, era filhos benditos. Filhos malditos, porque são outras sementes. São filhos do diabo. 1 de João 2, 18 e 19. Filhinhos, agora é com você. Já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. 19. Eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Às vezes, é aquele joio, que um dia vai embora. Ah, mas eu não estou falando aqui de quem foi embora porque foi estudar fora, porque casou, foi morar não sei aonde, porque, enfim, está lá frequentando Itanhaém porque mudou para a praia. Não estou falando disso. E nem a Bíblia está falando disso. Diz que tem gente que saiu do nosso meio porque não eram dos nossos. Entretanto, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Conosco na palavra, né? Conosco no entendimento, ainda que fisicamente em outro lugar. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos... Se não é dos nossos, é do capeta. Judas, capítulo... Não, Judas só tem um capítulo, portanto, versículo 4, versículo 11. Pois certos indivíduos, também não está falando de você. O Senhor não trata você de certo indivíduo, o Senhor trata você de filhinho, amado, eleito, escolhido, pedra que vive. Certos indivíduos se introduziram com se introduziram. E como eles se introduzem? Vem com uma bandeira dizendo, eu sou do capeta, eu sou outra semente. Não. Se introduziram com dissimulação, sorrateiro, parecendo que é um dos nossos, se introduziram. Os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta... Antecipadamente pronunciados, Deus já deu a sentença, vão ser condenados. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único Senhor, soberano e Senhor Jesus Cristo. Homens ímpios transformam a graça de Deus em libertinagem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Lógico, que caminho eles iam seguir senão o do ancestral deles, Caim? Prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, falaram em nome de Deus sem serem de Deus e pereceram na revolta de Coré. São os rebeldes, que o chão há de abrir e engolir todos eles. Os infiéis serão engolidos, porque são filhos da perdição. Os irmãos estão entendendo? Por isso, não permita infidelidade na sua vida. Não é característica de um eleito de Deus, de um escolhido de Deus. Tá bem? Ponto 3. Os filhos do diabo não crerão em Jesus Cristo, nem darão bons frutos. Nunca. Bispo, mas se eu pregar dia e noite, se eu ficar ali para um filho da perdição falando, não vai dar não. Eles não vão crer. Não sei quantos já tiveram essa experiência. Às vezes você fala uma coisinha de nada para uma pessoa, você fala uma coisa de Jesus, dá seu testemunho, a pessoa começa a chorar. Eu quero! Onde você vai? Me fala disso. É uma ovelha que está ali. E outros você fala, dá testemunho, fala que Deus apareceu para você, falou, a luz brilhou, você viu o anjo, você quer pensar... Ainda tira um barato com a sua cara, né? Vamos lá? A Bíblia diz em Daniel 12:10. Muitos serão purificados. Quantos serão purificados? Muitos são todos? Muitos são muitos, tá bom? Ok? Então, se não falava, todos serão purificados. Não, todos não. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Diga glória a Deus.
Então, provação não é para o ímpio, provação é para nós. A gente está sendo purificado, a gente está sendo embranquecido, as provações vêm, elas têm um propósito de Deus, tá? Mas os perversos, outra semente, procederão perversamente, e nenhum deles entenderá. Tá vendo? Pode pregar à vontade, falar o que você quiser, nenhum deles entenderá. Mas os sábios, os sábios entenderão. Então, os eleitos são sábios. E os filhos do diabo, os nécios, os tolos, os da perdição, os que procedem perversamente. Mateus 7, 15 a 20. Estou lhe mostrando duas sementes, dois tipos de pessoas. Ok? Acautelai-vos dos falsos profetas. Falso profeta o que é? Filho da perdição. Que se vos apresentam disfarçados em ovelhas. Paulo usou a palavra dissimuladamente. Eles se introduzem dissimuladamente. E os falsos profetas se vos apresentam disfarçados em ovelhas. Ah, mas se o falso profeta viesse, sabe, falar, eu vou falar em nome do inferno, você não ia ouvir. Mas ele vem com Bíblia na mão. Disfarçado em ovelha. Mas por dentro são lobos roubadores. É lobo. E ainda, além de ser lobo, ele vem para te roubar, para te esfolar. Então, cuidado com falsos profetas. Pelos seus frutos os conhecereis. Amado, se esse povo que está aí fora conhecesse um pouquinho da vida de quem põe a mão na cabeça deles, que fala, não sei o quê, jamais permitiriam que encostasse, que chegasse perto. Pelos seus frutos os conhecereis. Aqui que ninguém vai ver a vida de quem está à frente. Ficam aí iludidos, embevecidos com um tipo de carisma, um tipo de como chama? Fascínio. Sabe, a pessoa fica inebriada. Isso é o diabo que faz. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? 17. Assim, toda árvore boa produz frutos, bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Lembra daquela nossa lista? Vaso de honra, vaso de desonra, vaso de misericórdia, vaso de ira. Lembra? Ovelha. Agora você tem mais uma. Árvore boa, árvore má. Frutos bons, frutos maus, frutos ruins. Versículo 19. Não pode a árvore boa, a boa semente, produzir frutos maus. Ela produz por um tempo, porque está morta em pecados e delitos. Mas quando Deus busca, ela é revivida e aí produz frutos bons. E não pode a árvore má produzir frutos bons. A má semente não se converte, nunca vai produzir frutos bons. Ok? Versículo 20. Toda árvore que não produz bom fruto é árvore má. O que se faz com ela? É cortada e lançada ao... Você está vendo o destino? O inferno. Para quem foi preparado o inferno? A Bíblia diz que foi preparado para o diabo, para os seus anjos e os filhos da perdição, que vão ser todos cortados e lançados na fornalha. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Fique esperto com os frutos. Olha a vida das pessoas. Você vai ver o que está dando de fruto, você sabe que natureza é a árvore. João 8, 43 a 47. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Jesus falando, amado. Às vezes eu fico aqui, o irmão não me entendeu, eu expliquei, estudei tanto, eu falei, não entendeu. Aí eu falo, não entenderam Jesus? Tá tudo bem. Jesus disse, qual a razão por que não compreendeis a minha língua? Olha, mas quem não se converteu com a pregação de Jesus? E ele está dizendo, por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha... Quer dizer que tem um povo, tem gente que não consegue ouvir a palavra de Jesus. E não compreende. Os irmãos estão entendendo? 44. Vós sois do diabo. Então, quem é que não compreende? Quem é que não consegue compreender o que Jesus fala? Quem é do diabo? Porque ele diz no versículo seguinte, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele fala, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. 45. Mas, porque eu digo a verdade, não me... Então, o filho da perdição nunca vai crer. Mesmo diante da verdade de Jesus Cristo, ele não vai crer. Versículo 46. Quem dentre vós me convence de pecado?
Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Versículo 47. Quem é de Deus, quem é de Deus, quem é de Deus, quem é filho de Deus, quem é boa semente, quem é vaso de honra, quem é vaso de misericórdia, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Se não sois de Deus, sois de quem? Do diabo. Claro, como canta um galo, diz meu português apóstolo Miguel Ângelo. João 10, 24 a 26. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Bispa, todos os judeus são para salvação? Não. Todos são o povo da eleição? Não. Só os judeus em Isaque. Em Isaque serão benditas as famílias. Em Isaque será a tua posteridade. Só que fora de Isaque tem outros judeus. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o. Olha, amada, ele não conseguiu nem perceber que ele era o Cristo. Se tu és o Cristo, dize-o francamente, como se Jesus fosse capaz de mentir, não falar francamente, não é? Versículo 25. Respondeu-lhes Jesus, já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Jesus falava e mostrava com as obras. Mas vós não credes, porque não sois das minhas. Ai, meu Deus! Não crê, porque não é para crer. Não é ovelha. Se não é ovelha, é o quê? Lobo, do capeta. Amém? Vou encerrar no ponto 4. Vamos lá, próximo. Então, vá se preparando aí para a gente orar. Os filhos do diabo não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Nós aprendemos aqui, lembramos na quinta-feira, que todos os nomes dos eleitos foram escritos no livro da vida lá atrás. Quando Deus, de antemão, nos conheceu. Quando Ele criou os nossos espíritos, todos os nomes foram colocados no tal livro da vida, no registro divino de Deus. Amém? Então, Apocalipse 13, 8. Adorá-la-ão, está falando da besta, da figura do diabo. O diabo vai ser adorado num determinado momento. Você sabe, haverá tribulação, grande tribulação. Neste processo todo, vão adorar ao diabo. E quem vai adorar ao diabo? Adorá-la-ão, está falando da besta, por isso no feminino. Todos os que habitam sobre a terra. Haverá gente habitando sobre a terra. Todos que habitam sobre a terra. Aqui sobre a terra haverá judeus da eleição que vão ter que ser salvos na tribulação. São para eles as palavras da marca da besta, do número da besta, do poder comprar, do não poder comprar. Eles vão ter que conhecer a Cristo e se converter no pior período da história. Mas junto com os da eleição, tem mais gente aqui. Você não estará, nem eu. O Senhor vem buscar a sua igreja. E aqui vai virar o caos. E diz a palavra, adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Todos, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Tanto os nossos nomes, como toda a determinação da morte de Jesus Cristo para a nossa salvação, foram de antemão determinados. Amém? Então o nosso nome sempre esteve no livro da vida. Sabe aquele dia que você teve o seu encontro com Cristo Jesus? Aquele pastor que orou e disse, escreve agora o nome dele, o nome dela no livro da vida. O Senhor não escreveu coisa nenhuma naquele dia. Já estava escrito e por isso você teve um encontro com Cristo. Era o dia do poder de Deus se manifestar na sua vida para a salvação. Foi o dia que o Senhor foi lhe chamar. Foi o dia que o Senhor determinou para lhe justificar e lhe glorificar. Diga glória a Deus. Apocalipse 17, 8. A besta que viste era e não é. Já foi alguma coisa o capeta. Não é mais nada. E depois que ele
emergir do abismo, olha só, está para emergir do abismo e caminha para então o diabo vai parar. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, lê comigo agora. Desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas você não vai estar aqui. Quem é que vai estar aqui? Os filhos do diabo junto com os nossos irmãos da eleição, dentro do judaísmo. E quem vai se admirar? Capeta! Eles vão lembrar de tudo que nós falamos, porque agora quando a gente fala que tem capeta, que tem demônio, que tem... Eles falam, imagina, os crentes eles são criativos, eles inventam figuras folclóricas, eles precisam de algo para acreditar. Não. Vai ter um dia que eles vão estar aqui e eles vão se admirar, dizendo, olha o capetão aí. E não é só, e a gente é dele, e a gente vai com ele para o inferno. Você é boa semente. Você é eleito, você é escolhido, você é predestinado, você é conhecido de Deus de antemão. Naquele dia em que todos nós estivermos diante do Cordeiro, a palavra de Deus diz que um povo estará à sua direita, um povo estará à sua esquerda. Ele vai olhar para a sua esquerda, aquele povo, e vai dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mas para os que estiverem à sua direita, ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, vinde para o gozo eterno, vinde para o banquete que está preparado de antemão. Eu estarei lá, você estará lá, nossa família estará lá, todos os salvos por Jesus, todos os eleitos estarão lá. Fique de pé aí no seu lugar. Jesus, quinta tem mais. Glória. Essa palavra tem ou não tem que correr? Urgente. Aí as pessoas dizem, por que a nossa igreja dá reforma? Não preciso nem responder. Você já entendeu. Pai amado e bendito, glórias e glórias e glórias nós te damos, Senhor. Porque tu és tão lindo, como nós cantamos hoje. Lindo, 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 lindo és. Graças, graças, graças eu te dou e nós te damos, Pai. Pai, quem poderia um dia imaginar que nós conheceríamos o que nós conhecemos hoje? Quem um dia poderia imaginar que o Senhor nos revelaria mistérios, Pai? Deus, cada um aqui de nós sabe onde nós estávamos, onde o Senhor foi nos buscar, Jesus, de onde o Senhor nos tirou, Senhor. Cada um aqui sabe exatamente a obra tremenda que o Senhor fez. Jesus, um Deus que faz essa obra de antemão, que nada falha, que tudo está conectado. Um Deus que preparou para nós e consumou e manifestou já tão grande salvação, não nos dará com Jesus todas as outras coisas? Meu Deus, muitas vezes o teu povo fica aqui, Senhor, pedindo migalhas, quando nós somos o povo do banquete, Jesus. Obrigada, Jesus, por tão grande revelação. Obrigada pelo apóstolo Miguel Ângelo. Obrigada, Jesus, pelo Espírito da graça. Obrigada pela palavra da graça que edifica e dá herança. Obrigada, meu Deus. Porque eu sou o que sou pela tua graça. Somos o que somos pela tua graça. Chegamos onde chegamos nesses 23 anos pela tua graça. E vamos invadir este país e vamos invadir este mundo. Se não for a minha geração, serão os meus filhos, serão os meus netos. Mas não tem mais volta, Jesus, não tem mais volta. A obra já foi feita, foi consumada. O Senhor está manifestando todos os dias o que há de ser. Dá-nos a visão completa, Jesus. Sacode as pessoas aqui dentro, que saiam na mesmice, Senhor, que saiam do marasmo, Jesus, que abracem a tua causa, a causa do Evangelho de Cristo. Há muita gente que precisa ser salva, há muita gente que precisa saber quem é em Cristo Jesus e assumir a sua posição espiritual de mais que vencedor. Em nome de Jesus, leva-nos para uma semana, Senhor, cheia da tua graça, da tua glória, das tuas virtudes manifestadas, de conhecimento que faz toda a diferença na nossa vida. Tira os ímpios do nosso caminho, Jesus.
Quebra todo vínculo, Jesus. Que nós tenhamos mais cuidado com o que nós ouvimos, que nós não nos deixemos enredar por vãs filosofias, Pai. Ensinos de demônios, Jesus, palavras de homem, doutrinas de homens, que não pode isso, não pode aquilo. Cai por terra agora em nome de Jesus, porque nós somos livres em Cristo. Nós vamos reinar em vida, Jesus. E esta semana é uma boa semana para nós reinarmos em vida, através de Jesus Cristo. Bispo, bênção final. Aleluia. Glória a Deus. Estenda a sua mão na direção do altar. O amor de Deus, que Aleluia, excede a todo entendimento, guardará Aleluia, os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Aleluia. E aqueles que são da boa semente, digam amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia.